Olá, amigos da TV Mundo Maior. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de suicídios no Brasil aumentou em 12% nos últimos 4 anos. Entre 2011 e 2016, foram registrados no país mais de 62 mil mortes por suicídio. André, o que pode estar contribuindo para o aumento deste índice? Acho que um dos pontos que nós precisamos observar é a cultura do materialismo, a cultura do ter, né? E a matéria é perecível, ela tem finitude. Quando nós focamos tudo em ter, nós esquecemos de ser. E se não alcançarmos o êxito em ter, ou mesmo quando alcançamos o êxito em ter, nós queremos ter cada vez mais. E entramos numa corrida que não chega a um êxito. Como nós não focamos nas questões espirituais, ou seja, na imortalidade da alma, e falhamos na questão material, que é perecível e corruptível, nós acabamos recorrendo ao suicídio. Em segundo lugar, precisamos levar em consideração também o transtorno de ansiedade. O Brasil é campeão em pessoas adoentadas com transtorno de ansiedade. A ansiedade em si não é patológica. Nós temos um evento a acontecer, por exemplo, falar em público ou fazer um concurso. A gente sofre um pouco até chegar a esse momento. Passado o momento, a coisa passa. O transtorno de ansiedade é quando nós criamos demônios o tempo inteiro, né? Então nós estamos o tempo inteiro temendo que algo vai acontecer. Naturalmente vem a baixa estima, a nossa crença de que somos incapazes de lidar com os nossos desafios. Então nós criamos um cenário de inferno presente em nossa psique e acabamos recorrendo por não enxergar a porta de saída dessa situação, acabamos recorrendo ao suicídio. O fato é que as criaturas precisam se ater da importância do mundo espiritual em nossas vidas e da imortalidade da alma. Quando isso se der, esses números certamente cairão. Nesse período de 2011 e 2016, 60,4% das pessoas que cometeram suicídio são pessoas que não tinham um relacionamento conjugal. No caso, solteiras, viúvas ou divorciadas, né? Por que você acredita que isso ocorre? Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, que os indivíduos têm maiores condições de evoluir quando convivem em sociedade. Um casamento é uma sociedade de 2. Quando vem os filhos, sociedade de 3, de 4. Né? E muitas vezes esta sociedade entra em falência. Quando isso se dá, as pessoas têm outras alternativas. Constroem uma nova sociedade, mas nem sempre isso é possível. Algumas sequer por não ter vivenciado com plenitude a sua sociedade, a gênese da sua sociedade familiar, ou seja, a papai, mamãe e irmãos, né? E acabam desembocando na fase adulta com esse desejo de relacionamento, mas que não se dá por completude, por não ter compreendido os dramas da sua família gênese, né? Papai, mamãe e irmãos. Então, a grosso modo, a vida conjugal, ela apresenta ônus e apresenta bônus. Há também um certo romantismo acerca da vida conjugal. Não é à toa, na minha opinião, um dos produtos televisivos mais destrutivos são as novelas. Ali o que nós experimentamos? O mocinho sempre perfeito, a mocinha sempre perfeita, o vilão é sempre a pior das criaturas, né? Nós vivemos um mundo não da temperança, mas um mundo dos excessos e um mundo que não existe. E o mocinho e a mocinha, por serem perfeitos, no final da novela eles se casam. E não de forma gratuita, as histórias das fábulas infantis e foram felizes para sempre. Só que nós estamos num planeta de provas e expiações. Essa felicidade não é uma linha de chegada, mas é um caminho que precisa ser construído. E nesse caminho há erros, há acertos, há traumas, há dramas. Quando nós não temos condições de superar isso,
né, a gente acaba irrompendo numa não completude para com a vida. No caso especificamente dos divorciados, é a falência do projeto que ele achou que era o perfeito, mas casamento perfeito em provas e expiações não dá. No caso da viuvez, muitas vezes nós outorgamos unicamente a nossa felicidade à outra. Fulano é minha, eu sou de fulano, só que ninguém é de ninguém. Tem início, tem meio e tem fim. Um relacionamento é assim. Um dia nós nos casamos, né? Aliás, os próprios padres dizem, né? Até que a morte os separem, né? Só que se você não se preparou para isso, nem a morte separa. E você está intimamente ligado com aquela criatura e não acha o seu espaço no mundo para poder ser pleno. E no caso das pessoas que não conseguem contrair matrimônio, mercê dos seus dramas psíquicos, ou mesmo porque acabaram optando por uma outra conduta, por terem romanceado demais uma relação conjugal, vivem a sua incompletude, pois não atingiram a meta do casamento. Então, daí talvez há uma explicação bastante convincente por que esse número ser maior entre pessoas que não estão passando pelo matrimônio. E há também um fato que precisa ser levado em consideração. Há ônus e bônus numa relação matrimonial, né? E o bônus é você ter com quem dividir os seus problemas. É você saber que alguém vai poder te apoiar, que no momento de dor alguém vai te acolher, né? Que você vai ter uma companhia ali ao seu lado. Então isso tudo traz um certo alento. Mas, em verdade, se nós nos casarmos com a paz e com amor, solteiros, casados, viúvos ou divorciados, nós estaremos lidando com as nossas dificuldades. E como a doutrina espírita pode auxiliar na prevenção do suicídio? Especialmente provando, melhor dizendo, né, a imortalidade da alma. É um ledo engano quando a criatura acredita que os seus problemas se encerrarão com a finitude do corpo biológico. E a doutrina dos espíritos vem nos falar da vida após a vida. A morte é só um evento biológico. E há um outro fator que precisa ser levado em consideração. Figuremos que quando estamos na matéria, a nossa visão é limitada ao nível térreo. Então nós estamos aqui na rua, a nossa visão ela tem o alcance de no máximo 500 metros, 400 metros, porque há prédios, há curvas, né? Há obstáculos que nos impedem que vejamos a 2, 3 quilômetros adiante. Quando nós estamos na espiritualidade, nós vamos ao 20º andar, figurativamente. No 20º andar, a nossa visão consegue ir a 15, a 20 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos com a matéria corruptível e absolutamente materializados, a nossa visão é de tal forma estreita que nós não temos condições de enxergar que a 2 quilômetros está a solução para os nossos problemas. Na espiritualidade, a gente vê que mais um pouquinho o problema teria a sua solução. A doutrina dos espíritos vem nos dizer, se você interromper sua vida de forma proposital, você não só não vai resolver o seu problema que estava ali adiante, como você vai piorá-lo e vai piorá-lo muito, porque a resolução deste problema, por pior que ele te fizesse sofrer, seria o êxito. Figurativamente, é mais ou menos como a história da lagarta para a borboleta. A lagarta rasteja, depois ela se enclausura, né? E ali nós não conseguimos ver vida. Mas há uma vida, né, pulsante no interior do casulo. E as asas da borboleta estão fortalecendo-se na medida que tentam romper aquele casulo. Se nós rompermos o casulo antes do tempo, achando que estaremos libertando a borboleta, ela não conseguirá alçar voo, pois as suas asas não foram fortalecidas com o exercício de romper ela própria as paredes do casulo. Mas se nós deixarmos que as asas sejam fortalecidas, dali nascerá, ressurgirá uma linda borboleta que foi lagarta e alçará belíssimos voos à espiritualidade. É isso que nos cabe no campo da existência terrena. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para boletim@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima!
se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.